Começou hoje em Maracaju, Mato Grosso do Sul, Showtech 2019. Feira que reúne as mais recentes tecnologias e informações do agro. Ao vivo, direto do evento, nossa equipe traz as novidades. No mercado do boi gordo, a melhoria da oferta de boiadas não tem sido suficiente para pressionar os preços da arroba. Preços do leite pago ao produtor em fevereiro devem fechar em alta, isso segundo perspectiva do CPEA. China pede a produtores de suínos que ampliem reabastecimento em meio à peste suína. E ainda os destaques da nossa agenda de leilões. Tudo isso a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária de hoje com informações do Fundo Estadual de Transporte e Habitação. É que defensores da taxação do agronegócio comemoram o projeto de arrecadação do novo FETAB em Mato Grosso. Os exportadores de algodão têm maior contribuição. Valdir Pacheco tem mais informações. A taxação da produção agropecuária de Mato Grosso para compor a arrecadação do novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação FETAB será calculada com base no valor da unidade padrão fiscal UPF vigente no estado. Vão contribuir os produtores de soja, milho, algodão e de carne bovina. Cada um deles com um percentual específico. A proposta já agradou parcela da classe política que defendia uma tributação sobre os produtos destinados ao mercado externo e, por isso, isentos de ICMS, e gerou reação de associações de produtores rurais. De acordo com o projeto, os produtores de algodão vão pagar a maior contribuição. Deles, será cobrado 200% da UPF sobre cada tonelada exportada. Nas transações no mercado interno, o setor já contribui anualmente com 10,23%. A nova taxação vai ameaçar a viabilidade da cadeia em Mato Grosso. Ao invés de aumentar a receita para o estado, a proposta do governo pode representar efeito contrário, uma vez que existe grande possibilidade de queda na produção devido ao fato de a atividade passar a não ser mais atrativa. O segundo setor mais afetado é a soja. Cada tonelada exportada vai ter que contribuir com FETAB em 28% do valor da UPF. Pecuaristas que exportam carne bovina desossada terão que pagar 0,12% por quilograma, enquanto a taxa para os que exportam a carne com osso será de 0,06%. Produtores de milho contribuirão com 6% da UPF por tonelada. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve hoje em Brasília e tratou de diversos assuntos com o presidente Jair Bolsonaro. Um deles é de extrema importância para o agronegócio. Da capital federal, a repórter Catarina Martorelli tem mais informações. Olá, boa tarde. O presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve pela manhã aqui no Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Foi a primeira visita internacional do presidente. O presidente da Argentina veio para tratar de vários assuntos com Bolsonaro, entre eles energia nuclear, combate à corrupção. Antes mesmo desse encontro, houve reuniões bilaterais entre os ministros. É que Macri trouxe uma comitiva de 6 ministros e o secretário de Assuntos Estratégicos. Uma dessas reuniões foi muito importante para o agronegócio. Foi uma reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e os ministros da Economia e da Agricultura da Argentina. E o assunto foi Mercosul. São anos de convivência, anos de recebê-los, anos de que vocês nos recebam aqui no Brasil, de trocar experiências. E essa viagem, na verdade, nós pensamos nela com a empolgação de reconhecer, querido presidente, que tanto o senhor quanto eu fomos eleitos pelos nossos povos porque queriam mudanças.
Estamos confiantes na modernização do Mercosul, tanto em seu aperfeiçoamento interno, como na expansão de suas relações com o mundo. O dinamismo das relações entre o Brasil e a Argentina não vem apenas da proximidade geográfica e de nossos interesses compartilhados. Sem a identidade de valores entre nossas sociedades, nunca teríamos avançado tanto em nossa parceria. É em nome dessa identidade que temos defendido e continuaremos a defender a democracia em nossa região. Senhoras e senhores, como disse, marcamos hoje, com a visita do presidente Macri, um novo capítulo nas relações entre o Brasil e a Argentina. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já havia dito, na época da transição de governo, que esse seria um dos assuntos mais importantes da gestão dela. Ela já recebeu vários questionamentos, principalmente da cadeia produtiva do leite, porque o leite uruguaio tem entrado no Brasil com frequência e isso tem prejudicado muito a produção de leite no Brasil. Bom, as negociações comerciais entre a Argentina e Brasil ficam em torno de 26 bilhões de dólares. O Brasil importa principalmente da Argentina vinho e trigo e exporta carros e eletrodomésticos. Vamos ver no que essa visita vai dar a partir de agora, especialmente no agronegócio. Catarina Martorelli para o SBA. Ficamos então na expectativa. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e ainda hoje no Mais Pecuária, tudo sobre o primeiro dia da Showtech 2019 que acontece em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Não sai daí, nós já voltamos. Mais Pecuária de volta, agora são 18h03 pelo horário de Brasília. Hora de saber como se comportou o mercado financeiro com a Sara Kirchhoff, que fala ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Sara, hoje o dólar ficou em alta frente ao real durante a sessão e por outros momentos rondando a estabilidade. Quais os principais fatores que impactaram nesta cotação hoje? Pois é, Renata, é isso mesmo. Hoje, então, no fechamento, depois dessas variações, o dólar termina com uma alta de 0,24%, segunda alta seguida frente ao real, aos R$ 3,73 o dólar comercial, fechando aí no maior patamar em uma semana. O mercado ainda está digerindo, aquela questão do Reino Unido que a gente divulgou aqui ontem, minutos depois de ter saído a decisão, contrariando aí a proposta da ministra Theresa May. Então, o mercado hoje segue digerindo essa informação, falando a nível global, e por aqui ainda segue a expectativa também em relação à reforma da Previdência. De acordo com o novo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deverá ser apresentada essa proposta até agora o próximo domingo. Então, o mercado por aqui está com uma expectativa grande em relação ao que vem por aí. Então, o cenário hoje foi até meio lento, assim, um dia de poucas volatilidades, tanto para o mercado do câmbio quanto para a Bolsa de Valores de São Paulo. O índice Bovespa hoje também não teve muita variação. Inclusive, alguns analistas de mercado falam sobre essa menor volatilidade que está sendo acompanhada no mercado agora nesse início de ano, bem diferente daquele cenário que a gente via no fim do ano passado, quando o dólar tinha altas bem significativas frente ao real. Depois, com atuações fortes do Banco Central, o Banco Central acabava conseguindo conter aí as altas mais significativas e o mercado oscilava muito. E agora essa volatilidade ela realmente está bem menos intensa do que aquilo que a gente vinha vendo. E claro, no fim do ano passado, assim como acontece em todo o fim de ano, devido à sazonalidade, houve uma grande retirada de recursos estrangeiros do Brasil, como acontece com outros países emergentes, que é natural que os países voltem aí sua moeda para o seu país de origem, com investimentos no seu país de origem. E agora, já no período de início de ano, a entrada de recursos por aqui, ela é considerada maior do que a saída. Então, são cenários bem opostos aí o que a gente vê no fim do ano e o que a gente vê agora no início desse ano. E por aqui, apesar dessa segunda alta do dólar seguida frente ao real, no acumulado do mês e no acumulado desse ano, o real ainda segue com uma vantagem grande frente ao dólar. A gente falou isso no início dessa semana, inclusive apontando aí o real como a moeda que mais se valorizou frente ao dólar no início de 2019, numa cesta aí de 143 moedas. Então, o mercado realmente está com uma lentidão maior no dia de hoje, sem muitas novidades, Por isso o mercado acaba reagindo também com poucas volatilidades. Renata? Tá certo, Sara. E Sara, o governo de Jair Bolsonaro também aprovou o orçamento para 2019, Como é que ficou? Isso mesmo.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, né, esse orçamento para 2019, ele havia sido aprovado no fim do ano passado, e foram colocados 2 vetos aí para esse orçamento. O primeiro deles trata do trecho que previa alteração de estrutura de carreiras e aumento de remuneração dos servidores do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e o segundo veto foi em relação à criação do Fundo Especial no Conselho Nacional de Justiça para investimentos em inovação e modernização tecnológica dos órgãos do Poder Judiciário no valor equivalente aí a 10 milhões de reais. Então agora o projeto foi sancionado, os vetos deverão passar também por análise do Congresso a partir de agora. Antes de devolver o sinal para Campo Grande, Renato, outra informação é que o crédito deverá ter agora esse ano o melhor desempenho em 5 anos, de acordo com o Banco Central. Há uma estimativa aí que a busca por empréstimos e financiamentos, tanto por pessoas físicas como jurídicas, tenha um acréscimo esse ano entre 1,8% e 5,7% em termos reais. E para os economistas, essa expansão agora esse ano deve vir principalmente impulsionada pelas instituições financeiras privadas em operação com recursos livres, de certa forma porque o equilíbrio fiscal, como mostra uma reportagem do jornal Valor Econômico desta quarta-feira, tem feito os bancos estatais recuarem nas concessões de crédito direcionado. Então, há uma estimativa aí para o aumento de empréstimos, como eu falei, tanto para pessoa física quanto jurídica, e o mais importante, é claro, que todo mundo tenha dinheiro para pagar esse empréstimo depois, né? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você, Renata. Tá certo, Sara, muito obrigada pelas informações. E começou hoje em Maracaju o Showtech 2019, um dos maiores eventos do agro de Mato Grosso do Sul, que reúne grandes empresas e também lançamentos importantes para o setor. E durante a abertura da feira, nossa equipe conversou com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Na conversa com o jornalista Fabiano Reis, ele falou de desafios e também de perspectivas para o agro. Eu converso agora com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, começa aqui conosco. Reinaldo, nós temos aqui na Fundação MS, no Showtech, um momento muito especial para a agricultura, para a pecuária, porque mostra toda a pujança e o trabalho feito pelo produtor rural. Como é que você, que é de Maracaju, avalia esse trabalho que já entra em mais de 20 edições? Primeiro a gente fala da importância, né, da tecnologia e da pesquisa para a estabilidade produtiva. Nós vivemos esse ano, um ano como nós tivemos aí no mês de dezembro, principalmente início de janeiro, grandes estiagens aqui nessa região, até com percas a grande parte da produção aos produtores, e se não fosse principalmente a pesquisa, a inovação, o trabalho da Fundação MS, essa perca seria maior. Então, plantio direto, variedades, tecnologia de plantio, adubação, correção de solo, tudo isso ajuda a dar competitividade ao setor. Então esse é o trabalho da Showtech, é o trabalho da Fundação MS, difundir essa difusão e essa tecnologia criada aqui dentro, junto com os outros parceiros, que são as entidades privadas e principalmente as Embrapas, que estão aqui dentro conosco, e as outras institutos de pesquisa. Isso é fundamental para a estabilidade produtiva. Então é uma obrigação dos governos, né, apoiar isso. Investir em tecnologia, investir em pesquisa, investir em inovação, para que a gente possa ter cada vez mais o quê? Produção, produtividade, ganhos que fazem com que a gente possa crescer, balança comercial brasileira, melhorar a geração de emprego, ajudar no desenvolvimento econômico dos nossos estados. Então é fundamental e a gente fica muito contente com a participação dos institutos de pesquisa, em especial a Fundação MS, nesses eventos como é o Showtech, aqui realizado em Maracaju. Governador, um dos grandes desafios do país e do estado do Mato Grosso do Sul também é a geração de trabalho e renda. Como que o agronegócio tem colaborado com essa atuação do governo do estado? Olha, o agro tem sido fundamental para o desenvolvimento do país, né? Então, se você olhar os anos de crise, 2015, 2016, 2017, que nós tivemos retração econômica,
a agropecuária segurou basicamente para que o PIB não caísse mais. Então ele contribui com geração de emprego, com oportunidades, crescimento dessas fronteiras agrícolas, e a gente fica muito contente porque esse setor do agro, tendo apoio principalmente para melhorar a logística, diminuir os entraves e as amarras burocráticas que ainda existem e que criam uma enormidade de empecilhos ao setor produtivo, nós temos espaço para crescer. Crescer a produção agrícola no país, cresce a geração de oportunidades, vai melhorar, vai crescer emprego, vai crescer ganhos para as comunidades. Eu acho que isso é fundamental. Então nós temos um grande desafio agora, diminuir as amarras que atrapalham o setor produtivo e principalmente evoluir com uma logística. A agropecuária tem pressa. Se a gente evoluir logística, nós vamos dar competitividade ao setor. E acho que esse é o grande desafio de todos nós, tanto dos governos estaduais, como o nosso que apoia esse setor produtivo, como do governo federal que assumiu agora e que também tem um enorme desafio para juntos a gente melhorar a eficiência e aproveitar essa competitividade do setor para a gente poder ter ganhos e aumentar a produção brasileira, ocupar mercado e gerar oportunidades ao povo brasileiro. Governador, para encerrar rapidinho, você falou do novo governo, Jair Bolsonaro presidente, o senhor entra no segundo mandato, Tereza Cristina é a nossa ministra da Agricultura. Qual que é a sua expectativa em relação a toda essa situação política que acaba dando um suporte importante para a economia e para o agronegócio? Eu acho que a gente começa o novo governo com uma nova expectativa extremamente positiva. Tereza conhece o setor como poucos, sabe o que a agropecuária brasileira precisa. E o grande desafio não foge muito disso que eu falei, logística. Melhorar a competitividade logística brasileira vai fazer com que o agro seja também mais competitivo, porque a gente perde muita competitividade. Segundo ponto, diminuir os entraves e as amarras do setor ambiental, das entraves burocráticos, simplificar legislações para a gente diminuir burocracia. Com isso, eu não tenho dúvida, a Tereza é extremamente preparada para isso. Nós vamos ter uma enormidade de avanços que nós podemos responder o setor do agro com muita rapidez para a geração de oportunidades e para o desenvolvimento do nosso país. Tá certo, governador Reinaldo, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, um bom evento para o senhor. Obrigado, um abraço a vocês. E ainda hoje aqui no Mais Pecuária você acompanha como foi a movimentação aí desse primeiro dia de Showtech 2019. Mas agora vamos ao vivo à redação do canal do Boi com Rosa Cabral. Boa noite para você, Rosa. Quais as notícias de destaque nesta quarta-feira? Renata, a você e a todos que acompanham a nossa programação. Olha, eu trago alguns destaques, como por exemplo, as exportações de carne de frango in natura somaram 103 mil toneladas embarcadas na segunda semana do mês de janeiro. Esse número representa uma movimentação de 162 milhões de dólares. Com 5 dias úteis, a média diária ficou em aproximadamente 13 mil toneladas, uma redução de 20% no comparativo com a média diária do mês de dezembro. Já em comparação a janeiro de 2018, a queda foi um pouco menor, ficou na casa de 7,1%. E uma outra notícia também que eu trago direto da redação, Renata, é uma notícia bem interessante para o setor de ovos. Os produtores de ovos brancos e vermelhos estão com novos reajustes e melhores condições de comercialização, segundo a Jox Assessoria Agropecuária. Para os ovos brancos, por exemplo, no novo aumento, o primeiro da semana e o terceiro do mês elevou o preço médio diário para R$ 50 a caixa, o que representa 12,3% inferior ao mesmo valor praticado no mesmo dia do ano passado, com registro de R$ 7,00 a menos por caixa. Os ovos vermelhos, houve aumento maior e a diferença passou a ser de R$ 4 a R$ 8,00 a mais em relação à caixa de ovos brancos, comercializados R$ 53,00 a R$ 59,00 a caixa. E só para fazer uma comparação,
encerrando a primeira quinzena de janeiro, o preço médio do período alcançou R$ 41,20 e representou redução de 18% sobre o praticado na mesma quinzena de 2018. Bom, e para encerrar essa primeira participação aqui da redação, Renata, pelos próximos 3 meses, o Ministério do Meio Ambiente suspendeu todos os convênios e parcerias com ONGs não governamentais. De acordo com o Ministério, a decisão foi tomada para levantar repasses destinados às ONGs no ano passado. E aí sim, o ministro Ricardo Salles, de acordo com a pasta, depois do estudo, vai decidir quais convênios e parcerias vão continuar recebendo. Por enquanto é isso, Renata. Eu volto daqui a pouco. Tá certo, Rosa Cabral, então, ao vivo, direto da redação do Canal do Boi. E agora vamos de previsão do tempo. A chuva não dá trégua na região sul e após dias de acumulados elevados, ainda espera-se temporais. Vamos saber com Juliana Rezende como fica a previsão, então, para a região sul do país. No sul do país, a chuva não dá trégua. Já tivemos bons acumulados de chuva que ultrapassaram até os 40 milímetros na fronteira oeste gaúcha. Isso é muito mais do que o normal para a época do ano, porque a média climatológica para o mês de janeiro na fronteira oeste é de apenas 150 milímetros para todo o mês. Agora, as condições de umidade do solo seguem altas nos 3 estados, passando de 60% a 70%. No decorrer dos próximos dias, tem mais chuva ainda, por conta da passagem de uma nova frente fria que vai manter as instabilidades pelos 3 estados da região. E esse sistema frontal vai avançar pela costa, vai trazer também fortes pancadas de chuva para o leste do estado do Paraná, grande parte de Santa Catarina e o interior gaúcho, mais uma vez, segue bastante influenciado por conta dessas instabilidades. O acumulado de chuva segue alto, variando de 50 a 70 milímetros nas áreas de maior incidência de instabilidades. Para a próxima semana, entre os dias 22 e 26 de janeiro, finalmente a chuva dá uma trégua. Para os produtores que vinham sendo prejudicados devido ao excesso de chuva na região, agora o cenário fica um pouco mais otimista. As instabilidades perdem força, já não tem mais risco para chuva volumosa e nem riscos para temporais. Essa chuva que acontece nos 3 estados agora é típica de verão. É aquela chuva que acontece no finalzinho do dia, após um dia quente, abafado. Pode até vir com força, mas são pancadas rápidas, passageiras e bastante pontuais. Entre os dias 27 e 31 de janeiro, tendência de chuva ainda espalhada pelos 3 estados, sem riscos para grandes volumes de água, e a expectativa, então, ainda é de persistência dessas instabilidades mais enfraquecidas nos 3 estados do sul do país, especialmente no finalzinho do mês de janeiro. Obrigada, Juliana Rezende, pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais previsão para outras regiões do país. Mas antes, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta as novidades do Showtech 2019. 18 horas e 21 minutos, horário de Brasília, mais pecuária de volta. E no quadro Tecnologia e Produção de hoje, vamos falar de bem-estar animal, que tem sido uma prática aí muito adotada por muitos produtores, isso porque os consumidores estão bem mais exigentes. Querem saber a forma de produção da carne consumida. Saiba mais detalhes com Kylie Rodrigues. O bem-estar animal é um assunto do momento e é exigência do consumidor. Estou com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Fabiana Vila Alves, e nós conversamos um pouco mais sobre este assunto. Pesquisadora, no que compõe o bem-estar animal? O bem-estar animal envolve uma série de práticas dentro da propriedade. Então, quando a gente fala em bem-estar animal para bovinos de corte, nós estamos falando desde a nutrição, a sanidade, o manejo animal e muito provavelmente também do conforto térmico, que é o item que tem mais importância quando nós falamos de animais a pasto. E aí aquele bem-estar animal na hora do transporte do animal também conta? Com certeza. Então não adianta nada eu ter todos esses itens atendidos dentro da propriedade se depois eu faço um transporte errado ou quando chega ao frigorífico esse animal é tratado de uma maneira errada. Então o bem-estar animal envolve essas práticas dentro da propriedade, então o dentro da porteira e também o fora da porteira.
O consumidor, ele cobra isso e os principais eventos do mundo aí têm discutido o assunto? Cada vez mais o consumidor está exigente na forma como esse animal é tratado. Então, quando a gente fala em proteína animal, nós estamos falando, o consumidor ele está sempre mais atento e exigindo que esse animal seja tratado da melhor forma possível. Em vários fóruns pelo mundo e no Brasil também é um tema que tem crescido e cada vez mais tem se falado em bem-estar animal. O produtor rural está atento, tem colocado a prática na propriedade rural? Se ele não está atento, ele deve estar atento. Então, a gente tem visto esse movimento, os produtores se interessando cada vez mais e hoje nós estamos aqui justamente falando em sistemas em integração, que são aqueles sistemas considerados com a maior sustentabilidade, né, possível, almejada e inclusive com maior grau de bem-estar animal devido à presença das árvores, nesse caso, e um melhor conforto térmico. Obrigada, pesquisadora, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. E teve início hoje o Showtech 2019 em Maracaju, aqui no interior de Mato Grosso do Sul. A feira traz tecnologia de ponta e informações também sobre o agronegócio. Então vamos ao vivo, direto então a Maracaju. Éder Campos está lá e vai contar um pouco de como rolou a movimentação desse primeiro dia de evento. Boa tarde para você, Éder. Olá, Renata, boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham nesse momento aí pelo Mais Pecuária, pelo canal do Boi. Olha, Renata, um calor imenso aqui em Maracaju, viu? Acho que já passou da casa dos 35 graus aqui, a temperatura muito quente, mas é uma situação que não só pra gente, nós sentimos calor aqui, você imagina como deve estar o solo nesse momento, viu? Deve estar chegando na casa dos 60 graus a temperatura no solo, o que pode ser prejudicial para o desenvolvimento da soja, que é o principal produto, a principal cultura, né? A principal cultura plantada nessa safra 2018-19. Bom, pois é, o Showtech é uma feira, é um encontro tecnológico e aqui o produtor vem para conhecer essas novidades, não só nas pesquisas que vão trazer aumento de produtividade, mas também de maquinários e é também um ambiente de negócios. E a gente está aqui para mostrar justamente isso para os amigos produtores, né? A possibilidade, as novidades lançadas para o setor. Conosco está o nosso analista de mercado, João Pedro Cuti Dias, e a partir desse momento nós vamos tentar passar o máximo de informações para os produtores, né, do que acontece aqui e como isso deve impactar, né, na agricultura do Mato Grosso do Sul e no Brasil nos próximos anos, nas próximas safras. Não é, João? Boa tarde a você também. Boa tarde. Esse modelo de extensão rural, vamos falar assim, que é a Showtech, ele se propagou no Brasil inteiro. Você tem hoje, nos principais estados agrícolas do Brasil, esses encontros. E aqui tem um detalhe importante, quem promove esse encontro é uma fundação. E essa fundação foi criada pelos produtores da região. É a Fundação MS. A exemplo que tem a Fundação Chapadão, a exemplo que tem outras fundações em outros estados, em que o produtor preocupado em se manter a par dos avanços tecnológicos, ele criou essa fundação, ele manteve essa fundação, para quê? Para que ela homologasse pesquisas, homologasse resultados com produtos, com variedades, com métodos de produção, etc. Então isso é muito importante porque é uma oportunidade única. Um produtor rural que quer conhecer o que está acontecendo no mercado, novas variedades de soja, o comportamento delas com estresse hídrico, como aconteceu hoje no Paraná, aconteceu no Mato Grosso do Sul, aconteceu em outros estados, ele vem aqui, ele conversa, até pode encontrar às vezes o próprio criador da variedade aqui nesse encontro. Então você tem um dia de visita deles aqui, de um produtor, ele tem chance de atualizar muito os seus conhecimentos e levar isso para o campo. Então no Brasil, que um dos grandes gargalos no Brasil é a falta de uma extensão rural, eventos iguais a esse, em parte, acabam cumprindo o seu papel. João, uma das conversas que nós ouvimos aqui, entre as pessoas que visitam e também pesquisadores, é que muito em breve, talvez nas próximas 2 safras, o Brasil consiga chegar a um número maior, né, de toneladas de produção, e alguns falam na casa dos 300 milhões de toneladas. É claro que essa mudança só é possível com o uso das tecnologias, e elas estão presentes aqui.
É possível mesmo? Você acredita que nos próximos anos, ou nas próximas 2 safras, o Brasil consiga bater esse recorde nacional e também suplantar os Estados Unidos? Olha, vamos pegar um exemplo daqui da região, vamos pegar um exemplo. Maracaju, há 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, plantava 50 mil hectares. Hoje ele planta 275 mil hectares. Então você tem, de um lado, uma produtividade que era 35 sacos por hectare, hoje, talvez esse ano não, em função do estresse hídrico que deu, não vai chegar a essa média, mas pode chegar acima de 60 sacos por hectare. Então você teve um aumento brutal na área plantada, quase 5 vezes mais, e você teve um aumento na produtividade, quase que dobrou a produtividade. Você não existia uma segunda safra. A segunda safra é uma coisa recente, é coisa de poucos anos atrás. Ou seja, o produtor conseguiu trazer um ciclo de soja curto, 100, 110 dias, para quê? Para que ele pudesse plantar o milho ainda com o período de chuva e aproveitar esse estoque de umidade para ter uma segunda safra. E em alguns casos até uma terceira safra, porque aqui se planta muito o milho segunda safra com semente de pastagem, especialmente braquiária. Então ele tem 2, 3 meses de botar gado em cima da braquiária que fica após a colheita do milho. Então você tem, o Brasil hoje é o campeão da Série B, vamos falar assim. Você tem a Série A, que é os Estados Unidos e a China. Estão produzindo acima de 600 milhões de hectares. O Brasil era um país que ficou estagnado em 75 milhões de hectares durante muito tempo. A partir dos anos, do fim dos anos 90, que deu essa disparada. E principalmente com o advento da segunda safra, uma safra que não existia, que era a segunda safra. Alguns estados tinham, no sul do Brasil, trigo, alguma coisa. Mas aqui no centro-oeste, você, de uma hora para outra, você começou a produzir, Mato Grosso do Sul, produzir quase 9 milhões e meio de toneladas de milho. Há 15, 12, 13 anos atrás, produzia 750 mil toneladas. Então houve um aumento significativo. Que o Brasil tem condições? Tem. Você tem um potencial de 155 milhões de hectares antropizadas em pastagem. Nós podemos ir incorporando 3, 4 milhões anualmente, transformando essa área de pastagem, normalmente de baixa produtividade, numa área de grãos. Aí você começa com reforma, faz a reforma da pastagem, cultiva um ano um pasto, depois entra com soja no verão, pode entrar com o braquiária para completar o período que vai de fevereiro até o plantio da próxima safra de soja, ou pode entrar com milho. Então o Brasil tem um potencial para fazer isso. Por que não pode não ocorrer isso aí? Mercado? O mercado tem. O Brasil esse ano exportou 83 milhões de toneladas de soja. Ele exportou 68 milhões no ano anterior, de 2017. 2018, 83. Ou seja, o mercado mundial é ávido de alimentos. O Brasil tem um potencial para atender. Qual é o fator limitante? Não é da porteira para dentro, é da porteira para fora. Você que aumenta muito nos seus programas a questão da logística. Nós estamos agora começando a embarcar a safra de 2019. Você tem uma dificuldade em quê? Frete. Você tem uma tabela de frete que é irreal. E ninguém tem coragem de mudar isso aí. Não tem coragem de mudar. Isso impacta muito na questão da rentabilidade do produtor. Pega uma cultura como o milho, que é um produto barato no porto, vale $10 no porto. Quando você pega um milho barato e você tem um custo de transporte caro, a margem do produtor fica tão estreita que não anima ele. Então o nosso problema, nós temos condições de chegar a 300 milhões. Nós chegamos a 232, 233, botar mais 20%, 30% não é uma dificuldade. O problema todo é a questão de rentabilidade. O produtor tem que ter garantia de sobrar dinheiro para ele. E essas oscilações é que preocupam muito o produtor. A soja mesmo é um exemplo disso. Né? Em 10 dias a soja caiu bastante, né? Perdemos praticamente R$10 na soja. Aqui no Mato Grosso do Sul tínhamos aí a saca cotada em R$73 aqui em Maracaju. Hoje o pessoal falando em R$63. Ou seja, o mercado também é um balizador para o produtor rural, se ele produz mais ou menos. Quando você tem produtos voltados à exportação, pegar soja, mais de 70% da soja no Brasil é exportada, ou na forma de grão, ou na forma de farelo. Então o preço está em função do quê? Do mercado internacional e do câmbio. À medida que o dólar está caindo, né? Caiu um pouco, não caiu muito, mas caiu um pouco. Prejudica. Na hora de converter para reais, com certeza o preço cai. Mas a questão da soja em 2018, o grande fator foi a guerra comercial China e Estados Unidos. Esse foi o maior entrave de 2018. Não, no ano passado foi um grande fator positivo para nós. Isso ajudou. Para o Brasil foi bom. Foi bom.
Nós começamos a safra do ano passado em 55, 2018, e havia pouca soja vendida futura, pouca soja comprometida. Na medida que houve a guerra comercial China e Estados Unidos, a China tarifou em 25% o grão americano. O prêmio da soja brasileira no porto brasileiro chegou a 250 pontos. Isso dá mais de 5 dólares por saca. Então, esses 5 dólares por saca foi o grande fator de preço no ano passado. À medida que se aproxima agora uma trégua entre China e Estados Unidos, que há uma perspectiva de chegar a um certo acordo, é lógico que esse prêmio no Brasil acaba encolhendo. E isso impacta nos preços. Nós estamos vivendo um momento, mesmo com uma quebra de safra no Brasil, os estoques do Brasil estão muito baixos de soja. Nós exportamos 83, consumiu 40 e tanto, o estoque de passagem era 5 ano passado, limpou os armazéns. Agora, o problema dessa safra, se fala assim que, primeiro, a dificuldade do frete, o impacto do frete que subiu muito. Segundo, a incerteza de como é que vai ser o relacionamento China e Estados Unidos. O que acontecer nesse relacionamento vai impactar no preço da soja. Com certeza. Bom, além da questão logística também, que é um gargalo que nós temos no Brasil. Isso sempre vai ser, vai demorar muito para resolver isso aí. Tá, mas será que esse governo não tem planejamento ou plano para mudar esse cenário, mesmo que comece hoje, também demora muito tempo, né, João? Acontece o seguinte, você tem alguns gargalos que, se resolver, eles acabam minorando o problema. Exemplo, você tem a questão das ferrovias, que estão discutindo se vai ou não prorrogar os contratos de concessão em cima de investimento. Prorroga os contratos de concessão e é um compromisso de investimento, você tem uma melhora ao longo do tempo. Não é para amanhã, mas tem. Você tem a questão de alguns pontos críticos, BR-163 do Mato Grosso. Falta 90, 95 quilômetros para concluir ela. Se você tiver uma empresa que tenha condições de assumir a concessão e investir nisso, não impacta nessa safra, mas a gente impacta na safra resolve no médio prazo, né, João? Se não plantar, não colhe. Com certeza. Bom, a Renata está chamando a gente de volta para devolver o sinal lá para o Centro de TV em Campo Grande, né, onde acontece nesse momento a transmissão do Mais Pecuária. João, a gente vai estar por aqui esses 3 dias, né? Com muita conversa, muito bate-papo, muitas informações e levando ao produtor rural, Renata, essas informações que são importantíssimas e que trazem sim impacto na produção agropecuária, especificamente, né? Porque aqui nós temos a integração agricultura e pecuária, traz sim, claro que reflete nos 2 segmentos, pecuária e agricultura. Renata. Com certeza, Éder Campos, com João Pedro Cutidias, direto então do Showtech 2019, que acontece em Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul. Agora vamos no intervalo comercial. No próximo bloco, destaque para a nossa agenda de leilões. Não saia daí. Mais Pecuária de volta, agora nosso destaque é a nossa agenda de leilões. Vamos agora até os estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, que fica em Sinop, no Mato Grosso, conversar com o Arnaldo Campos sobre a agenda aí de 2019, para saber os próximos compromissos da Ricardo Nicolau Leilões neste início do ano. Boa noite para você, Arnaldo. Feliz 2019, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Feliz 2019 para você também, né? Para o seu bebê que está chegando aí daqui uns dias. Um feliz 2019 a todos, né? Com certeza teremos um ano muito abençoado, um ano que a gente espera muito do agronegócio brasileiro, com essa mudança política que teve, as mudanças... A atmosfera já mudou muito, né? O governo acabou de assumir e a gente já está vendo aí as mudanças acontecendo. Então, vamos pedir a Deus aí muita saúde para o ano de 2019, porque o restante a gente corre atrás, né, Renata? E já começando o ano de 2019, na próxima semana a gente já tem o nosso tradicional Boi em Pauta, nessa parceria com o SBA, com a transmissão do Canal do Boi, a partir das 20h30, horário de Brasília, aquela entrevista. Uma entrevista sempre muito interessante, e nessa semana, Renata, nós vamos falar de um assunto que está mexendo aqui com os ânimos dos produtores rurais do Mato Grosso, que é o FETAB, né? O governo novo assumiu aí, está querendo aumentar o valor desse FETAB, tinha-se uma ideia de tirar, aqui tem o FETAB 1, tem o FETAB 2, daqui um pouco vem o 3, mas tinha uma ideia de reduzir esses valores, e o governo está querendo mexer nessa alíquota para cima, os produtores já estão ficando entediados com isso, e o Luiz Fernando Conte, ele é vice-presidente da
Acrimate, mais conhecido como Nando Conte, vai estar juntamente com a turma da Acrimate numa reunião agora durante esse final de semana, e na próxima semana então ele traz as informações para a gente sobre o que aconteceu, o que os produtores vão levar até o governo do estado de reivindicação para esse FETAB aí, que é uma taxa que realmente judia bastante dos nossos produtores rurais aqui no estado de Mato Grosso. Então a entrevista com o Nando Conte no dia 23, saindo da entrevista a gente vai para a nossa comercialização com cerca de 1.000 animais para cria, recria e engorda, sendo comercializados aqui em toda a região médio-norte, norte do estado de Mato Grosso. A equipe de Alta Floresta está firme lá, o Jefferson, o Lusato, a equipe aqui de Sinop, o pessoal de Juara, está todo mundo firme aí na captação desses animais. E aí depois nós temos um Boi em Pauta no dia 6 de fevereiro, você já pode anotar na sua agenda aí para você estar junto com a gente, e também no dia 20 de fevereiro. Partindo então depois para o dia 24 de fevereiro, onde nós teremos um grande evento, aí sim, aqui em Sinop, no recinto da Acrinorte, aqui em Sinop. Sinop é um grande centro de comercialização, é conhecido como a capital do Nortão, né? Muitas coisas acontecem aqui em Sinop e a gente quer resgatar, quer esquentar novamente os leilões aqui de Sinop, trazendo um leilão com mais de 1.000 animais no recinto e também 2, 3 mil animais filmados aqui em toda a região do Médio Norte, norte do estado de Mato Grosso. Um leilão que já está sendo trabalhado, os produtores estão animados com esse leilão, muita gente ligando, já catalogando animais para o recinto e para as filmagens. Então, assim, vai ser um leilãozaço. Eu queria até pedir para o SBA, coloca para mim as imagens lá que nós temos de um dos nossos parceiros, do Pedro Pinto Moreira. Só o Pedro Pinto vai trazer 200 bezerros machos, todos produtos de inseminação artificial, produtos... Bezerrada filha do Jamanta aí, ó, Jamanta da Mundo Novo. Essa bezerrada estava com 6 meses há 1 mês atrás. Ela vai estar com 9 meses e meio, 10 meses na época do leilão. Nós temos aí algumas imagens lá da fazenda do Pedro Pinto, gente boa, uma barbaridade, tá aí comigo dando um passeio na caminhonete. Ê, Pedro, aquele abraço, viu? Um dos braços fortes desse leilão do dia 24, que é o Integra Nortão. Nós queremos realmente integrar esse Nortão de Mato Grosso, trazer de volta os grandes leilões aqui para o recinto de Sinop, para Acrinorte, fazer realmente a diferença. E os produtores estão realmente comprando essa ideia junto com a gente e vai ser um leilãozaço, não tenha dúvida nenhuma disso. O mercado está muito firme. Eu queria pedir, Renan, ainda dá tempo da gente rodar a entrevista lá com o presidente da Acrinorte, com o Ovid de Galina e com o João Bombonato? Se der tempo, pode rodar para mim. O Integra Nortão, vamos falar assim, integra produtores, pecuaristas, mas também agricultores, integra genética, integra manejo, e tudo isso vai se refletir lá no leilão, com os animais, com a qualidade dos animais. Como Sinop e Acrinorte, um grande evento da pecuária, um grande centro da pecuária do Norte do Mato Grosso. É uma hora de retomar as forças, unir, que integra significa união, então a gente está convocando a todos os produtores aqui de Sinop, de toda a região norte do Mato Grosso, para que venham nos prestigiar. A promessa da Acrinorte também é essa, de trazer esse gado para o recinto novamente, né? E vamos prestigiar esse grande evento aqui na Acrinorte. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Acrinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Pois é, esse encontro é no dia 24 de fevereiro. E é isso, é o clima de união, clima de confraternização, clima de integração. Esse é o nosso objetivo para esse grande leilão no dia 24 de fevereiro, a partir das 14 horas, horário de Brasília, com a transmissão do Canal do Boi. Vai ser um show com certeza. Então, faça contato com a equipe Ricardo Nicolau Leilões. Já vai catalogando os seus animais para o Boi em Pauta, também para esse leilão do dia 24. Faça o contato através do 6635320077. Entre no site também, verifique a data dos próximos eventos, www.ricardonicolaoleilões.com.br. Um abraço ao nosso amigo de casa, um abraço, Renata, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço para você também, Arnaldo. Sucesso, bom trabalho. Tá aí, ótimas, excelentes oportunidades para você fazer um bom negócio aí. Ricardo Nicolau Leilões, parceira do SBA, dando oportunidades para você fazer excelentes investimentos aqui no Canal do Boi.
Agora vamos de previsão do tempo, agora para a região sudeste do país, Juliana Rezende. Nos últimos dias, o Sudeste vem sendo bastante influenciado por conta das pancadas típicas de verão. Aquela chuva que vem entre a tarde e a noite com força por conta da atmosfera mais aquecida e também mais úmida. As condições de umidade do solo seguem altas na maior parte da região, beneficiando grande parte das áreas produtoras. E para os próximos dias, tem chuva forte na faixa leste do estado de São Paulo, sul mineiro também alcançando até a região metropolitana. Expectativa de pancadas fortes, volumosas e riscos para temporais bastante elevado, principalmente até o dia 21 de janeiro. É a frente fria que vai avançar até a costa do estado de São Paulo e vai alimentar toda essa chuva. Acumulados de até 70 milímetros no leste paulista e interior do estado de São Paulo, a chuva já é bem mais fraca, com baixo risco para transtornos, enquanto que no norte da região sudeste é o tempo firme que vai predominar por conta da atuação de uma massa de ar mais seco. Para a próxima semana, a tendência entre os dias 22 e 26 de janeiro de chuvas perdendo intensidade no sudeste. E as pancadas que acontecer ainda seguem dependentes do calor e da umidade. É aquela chuva que pode acontecer de forma mais intensa, mas é de forma rápida, acontecendo especialmente a partir do período da tarde. Até pelo menos o finalzinho de janeiro tem previsão de chuvas ainda bastante abrangentes na região. O estado de São Paulo volta a receber chuvas um pouco mais expressivas, enquanto que o norte mineiro ainda segue com tempo firme e predomínio de sol. A história da Casara começou há 9 anos atrás, com a aquisição da primeira máquina, e hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo hoje produtivo na cadeia do leite, ela começa com uma boa nutrição, e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea, e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então hoje é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa, e é o que ela entrega na fazenda. E nós com isso também nós ganhamos também economia. A máquina faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, né? A pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, então ela faz isso para a fazenda, e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Agora a Rosa Cabral volta direto da redação aqui do Canal do Boi, trazendo informações da produção agropecuária anunciada pelo Ministério da Agricultura. Rosa, é com você. Oi, Renata. A última previsão do Ministério da Agricultura era de que o valor da produção agropecuária ficasse em 584,6 bilhões de reais. Mas foi anunciado ontem em Brasília que esse ano o montante bruto da produção deve alcançar a casa de 581,6 bilhões de reais. Mesmo assim, representa 2,1% acima do registrado em 2018, quando o total foi de 569,8 bilhões de reais.
E tem uma justificativa do Ministério da Agricultura. Essa redução ocorre após as lavouras de soja do país, principal item da pauta de exportação brasileira, serem prejudicadas pelo tempo seco e quente. Por exemplo, os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, que sofreram muito com a estiagem. Os produtos que deram maior sustentação ao valor da produção agropecuária foram algodão, café e soja, segundo o Ministério da Agricultura. Cana-de-açúcar e milho também se destacaram em expressiva participação do valor gerado. Renata, eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto falando sobre a cadeia produtiva do leite. Combinado, Rosa Cabral, direto e ao vivo aqui da redação do Canal do Boi. Agora vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos, não sai daí. Na Fazenda Segredo, em Bataguaçu, 50% das novilhas atingem precocidade na primeira inseminação artificial em tempo fixo. O melhoramento genético trouxe ao Nelore a super precocidade dos animais criados a campo. Quer saber como? Então confira a reportagem de Daniel de Paula. Domingão de sol em Bataguaçu, o Natal tá chegando e a gente está aqui na Fazenda Segredo mostrando que eles já ganharam de presente nesse fim de ano um índice que todo mundo sonha e que aqui dentro já virou realidade, com mais da metade das novilhas desafiadas na super precocidade atingindo prenhez na primeira IATF. É um resultado que está acima de qualquer expectativa, né, Estela? Com certeza, é um resultado excelente que todo mundo busca, isso frisando que é na primeira IATF, elas ainda vão passar por 2 serviços e esse ano a gente teve diferencial com a parceria da equipe, o pessoal da equipe do professor Pietro da USP, nós fazendo o diagnóstico super precoce de gestação, então essas novilhas em 48 dias elas serão inseminadas 3 vezes, então a gente espera que esse índice suba muito mais e com um tempo bem menor, né? O Zé Eduardo é que gerencia tudo isso aqui na Fazenda Segredo e cada vez ficando menor esse universo de fêmeas precoces. Já virou coisa do passado mesmo? Virou, Daniel. Esse ano a reposição da Fazenda Segredo será 100% com fêmeas super precoce. Então, a precoce já é coisa do passado. Aí é que está o segredo da Segredo. A estratégia de buscar a precocidade na fazenda vem se consolidando a cada geração. A certeza do caminho certo é o resultado das 830 novilhas de 12 a 14 meses da safra 2017 desmamadas em 2018 e que entraram na estação de monta junto com outras matrizes do rebanho. 53% dessas super precoces já foram diagnosticadas prenhes através do Doppler, equipamento de alta tecnologia utilizado pela equipe de mestrandos do grupo liderado pelo professor Pietro Baruzelli, da USP de São Paulo. As bezerras que escaparam na primeira etapa recebem 22 dias depois uma segunda inseminação e as que não emprenharem ainda terão uma terceira e última chance. O objetivo é chegar com essa categoria aos 85% de prenhez, algo que os resultados do primeiro passo dão a impressão de que a meta estabelecida será facilmente atingida. O serviço seria feito em mais de 90 dias, a gente vai fazer em 48. Elas serão inseminadas 3 vezes em 48 dias. Ao invés de a gente fazer o diagnóstico de gestação com 30 dias, a gente faz com 22. A tendência com isso, por exemplo, as que não passaram na primeira, conseguirem na segunda e as poucas que sobraram também na terceira arrematar. Exatamente, e encurtar o período de estação de monta, né? Não ficar aquela estação comprida, ficar tudo mais concentrado. Tanto a estação quanto os partos depois. Né? A tecnologia ajuda muito na precisão dos resultados. A vantagem desse equipamento para esse tipo de diagnóstico é antecipar a estação de monta. A gente está tentando fazer aqui uma estação de monta curta, fazendo 3 inseminações em 48 dias. Com certeza a gente consegue encurtar num período. Para essa categoria, animais criados a campo impressionam pela experiência que vocês têm desse tipo de projeto? Com certeza, porque já existem bastante propriedades já que aplicam essa técnica, só que ainda não consegue atingir um índice tão alto assim de primeira. Isso é tudo consequência, com certeza, de um bom manejo nutricional sanitário, que e também faz parte também da seleção genética do gado. Porque com o passar dos anos, eles estão selecionando animais cada vez mais precoces. Então, às vezes a gente está pegando aqui animais até com 12, 11 meses de idade
que já estão prenhas da primeira IATF. Isso é impressionante, com certeza. Guilherme, e isso tudo representa geneticamente uma garantia de gerações também cada vez mais precoces, ou seja, mais economicamente viáveis, né? Nos touros que eles comercializam e nos produtos que vão para abate depois, né? Com certeza, isso aí a gente tem preconizado muito, que a gente determina como intervalo entre gerações, né? Quanto mais próximo for o intervalo entre as gerações, mais rápido é o melhoramento genético, mais rápido ele ocorre. E isso não só na fêmea, como nos machos que vão ser feitos para venda de touros, quanto para os animais para terminação. Então eles terminam mais cedo, com melhor acabamento de gordura, com melhor rendimento de carcaça e sempre preconizando a busca por animais geneticamente superiores. O resultado disso, ao longo dos anos, é a condição de tricampeã do circuito de abate Nelore de qualidade, o antigo circuito Boi Verde da Nelore do Brasil, com um lote de 108 garrotes zero dente, com média de 23 arrobas e cobertura mediana ou uniforme de gordura. Mais um orgulho da Segredo, que produz tudo isso a pasto. Nós não podemos fugir, porque é onde a pecuária se torna cada vez mais rentável, esses animais sendo produzidos a pasto, sem exagero de suplementação. Os animais chegam cada vez mais pesados para a terminação, diminuindo o período de confinamento e com o acabamento ideal. Isso representa dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso, é um Nelore de ciclo curto. Gasta menos e ganha mais. Justamente, esse é o objetivo. Agora vamos voltar à redação do SBA. Rosa Cabral, qual o assunto que você destaca agora para a gente? Oi, Renata, boa noite. Para fechar a minha participação no Mais Pecuária de hoje, como eu disse no bloco anterior, nós vamos falar do leite, não é? O mercado do leite. As cotações do leite ao produtor terminaram o ano de 2018 em queda, infelizmente. Segundo o CPE, o cenário deve continuar em janeiro deste ano. Por outro lado, a boa notícia revela expectativa favorável para fevereiro. Os preços podem sinalizar uma leve recuperação fundamentados na oferta. Muito embora 2018 se mostrou um ano de valorização do leite ao produtor, os custos de produção subiram justamente nos meses em que a receita do pecuarista recuou, o que freou novos investimentos. Ainda de acordo com o CPEA, ao longo de 2019, a produção pode ser estimulada considerando a expectativa da possível maior disponibilidade de grãos neste ano. É esperado para a temporada 2018 e 2019 aumento na oferta de milho no Brasil e no mercado mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, a evolução deve ocorrer devido aos maiores patamares de preços do cereal nos últimos meses e ao rápido semeio da soja na primeira safra, o que favorece o cultivo da segunda temporada de milho. Com isso, pode haver aumento do excedente interno, mesmo com maior consumo, o que pode pressionar as cotações. E para finalizar, Renata, é importante destacar que em 2019 passam a vigorar as novas instruções normativas, aquelas 76 e 77. Elas que especificam padrões de identidade e qualidade do leite cru, refrigerado, do tipo A e do pasteurizado. Definições importantes com critérios mais rígidos, o que é muito bom tanto para produtores e indústria, é claro, elevando a qualidade do leite e dos lácteos. Melhora também a competitividade da nossa produção no mercado externo. Renata, eu volto com você e amanhã a gente se vê novamente. Boa noite. Combinado, Rosa. Até amanhã. Boa noite para você. Bom descanso. Agora a previsão do tempo para o centro do país, no centro-oeste. Na região centro-oeste, a chuva vem sendo bastante irregular, porque segue ainda associada pela combinação de calor e umidade. Aquela chuva que acontece especialmente na estação do verão. As condições de umidade do solo vêm aumentando de forma gradual e para os próximos dias tem mais chuva nos 3 estados. Até pelo menos dia 21 de janeiro, as pancadas que acontecerem entre Goiás, Mato Grosso do Sul e até o sul do Mato Grosso são mais enfraquecidas, porque essa chuva de verão ela é
irregular e ela ganha um pouco mais de intensidade, mas de forma bem pontual e passageira. O norte do estado do Mato Grosso é quem ainda recebe chuva um pouco mais expressiva e também com acumulados mais elevados. Entre os dias 22 e 26 de janeiro, a chuva segue bastante fraca no Mato Grosso do Sul e ganha intensidade entre Goiás e também Mato Grosso. A combinação de calor e umidade ainda favorece as pancadas de chuva em grande parte do norte do Mato Grosso de forma bastante elevada e por isso o acumulado pode alcançar até 50 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 31 de janeiro, finalzinho do mês, a expectativa ainda é de pouca mudança na região centro-oeste, pancadas que seguem associadas com calor e umidade e a tendência de acumulados de chuva que variam de 15 até 30 milímetros na maior parte das áreas produtoras da região central brasileira. Agora você fica com informações de uma das parceiras do SBA, Cemex Brasil. Um exemplo de eficiência. Essa é Diamond J. Dairy, localizada no interior da Califórnia. A propriedade leiteira foi a primeira fazenda visitada pelo grupo de brasileiros durante a 10ª edição do Tour Cemex Progressive. A viagem reuniu clientes da Central em um roteiro muito produtivo pelo que há de melhor da pecuária leiteira do oeste dos Estados Unidos. São pessoas de vários lugares do Brasil, então a gente acaba ganhando muita experiência, muita troca de ideia, que isso contribui tanto para a gente como profissional e tanto para produtor também, como que a gente deve mexer, trabalhar nas nossas fazendas, para a gente sempre buscar, eu não vou falar o perfeito, mas sim o melhorar cada dia mais. A fazenda tem uma grande preocupação na prevenção da saúde dos animais. Por isso, é realizado um monitoramento visual diário com todos os possíveis tratamentos necessários, além de boa vacinação. Trabalho para Oscar, funcionário da fazenda. Como é para você trabalhar aqui? Eu amo animais, é algo que me fascina e eu gosto de fazer isso diariamente. E o resultado? Animais com alta taxa de recuperação. Já a espera voluntária gira em torno de 60 dias. Atualmente, são 1.300 animais em ordenha. Em torno de 30, 32 quilos de média, com 4,8 de gordura e 3,9 de proteína. Em resumo, a propriedade é uma propriedade simples, mas extremamente bem manejada. O segredo é o foco nos detalhes e em fazer acontecer, ter eficiência nos números que ele nos apresentou. A Diamond J. Dairy trabalha exclusivamente com gado Jersey, pela facilidade de manejo e de prenhez das vacas, segundo o proprietário, que é um admirador de Jersey. O objetivo da propriedade hoje é buscar por um leite com mais gordura e proteína, além de garantir, é claro, uma boa taxa de prenhez das filhas. Resultados mais que garantidos pela boa genética da Cemex. Desde que eu assumi a propriedade, nós iniciamos os testes genômicos. Na época, a prioridade exigia o uso de sêmen barato. E agora, com o uso de touros certos, nós dobramos o mérito líquido em apenas 2 anos. Nós achamos com a Cemex o sêmen certo para agregar leite, gordura, proteína e vida produtiva. Muito do que é produzido na Diamond J. Dairy vai direto para a Wilmar Cheese. A companhia produz mais de 20% de todo o queijo consumido nos Estados Unidos. No local, são processados mais de 5 milhões de litros por dia, com direito a prêmio para células somáticas baixas. Então, nós somos um dos maiores fabricantes de queijos do mundo. Aqui nós produzimos o que chamamos de queijos típicos americanos, como cheddar, Monterey Jack, Pepper Jack e Colby. Um leite premiado para um produto de extrema qualidade. E no próximo bloco você acompanha o fechamento do mercado do milho, suíno e frango. Nós já voltamos. Depois de 3 quedas seguidas no indicador CPEA, vamos saber como ficaram as cotações do milho nesta quarta-feira. Sara, qual o fechamento no mercado de insumos hoje? Renata, mercado do milho com pouquíssimas variações hoje. O indicador CPEA aponta somente para uma leve queda hoje no preço do cereal, falando do mercado doméstico em Campinas e região, aqui no interior de São Paulo. E a desvalorização, portanto, da cotação do cereal nesta quarta é de 0,08%. Como eu falei, uma queda pouco significativa que puxa o preço da saca um pouquinho mais para baixo, para o patamar dos R$ 38,23.
Com isso, no acumulado do mês, a queda agora do milho está em 1,80% no mercado doméstico. Ontem, como você bem colocou, o milho teve mais uma queda, né? E essa queda, de acordo com a Grifato Consultoria, fez com que o preço do milho, a cotação do milho, ela rompesse um patamar mínimo que não era visto desde o fim do ano passado. Então, agora o novo patamar ficou aí em R$ 38,00, a próxima resistência mínima. E esse recuo do indicador, também conforme informação da Grifato, ele acaba colocando no radar algum alívio na cotação no curto prazo, só que pode ainda contagiar o equilíbrio dos preços que vem sendo observado em outras regiões aí no interior do país. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostra hoje uma alta para o milho em Cristalina, interior de Goiás. A alta de mais de 1,5% eleva o preço da saca por lá para os R$ 31,50. Então, como eu falei, esse bom cenário aí visto em outras regiões, né, para a cotação do milho, ele também pode ser contaminado aí, dependendo do que vier aqui pela frente, só que tem aqueles fatores também que acabam limitando o potencial. E tem um deles principal, de repente, ainda é a questão das condições climáticas. Dependendo do que vem por aí, pode ser que os preços reajam para cima ou para baixo. Do mercado do milho, passamos para o frango que hoje tem uma queda de quase 0,5%. E com isso, o preço do frango congelado aqui em São Paulo cai para R$ 4,47 o quilo. E no acumulado do mês, a queda está em 0,67%. Queda também para o preço do suíno nesta quarta-feira. Uma desvalorização de 0,30% puxa o preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina para os R$ 3,27 o quilo. No acumulado do mês de janeiro, suíno tem preços estáveis agora nesse momento, com essa desvalorização de hoje. Renata? Certo, Sara. E falando nisso, a China pediu hoje que os suinocultores ampliassem o reabastecimento em função da peste suína. Qual é a intenção desse pedido, Sara? Pois é, Renata, foi pedido então que eles reabastecessem da forma mais rápida possível, né, os rebanhos suínos lá na China, e a China também anunciou que deverá fazer aí mais compras de carne suína, porque vem caindo muito a quantidade, o volume de suínos no país asiático, e isso apresenta uma tendência de alta para os preços agora em 2019, principalmente no segundo semestre do ano, como declarou hoje o ministro da Agricultura lá da China. E muito disso acontece, como você colocou também, em função da peste africana suína, né, que está atingindo lá a China. Desde o ano passado até agora, 24 províncias já foram atingidas e mais de 900 mil animais precisaram ser abatidos. Lembrando sempre que é uma doença fatal, que não tem vacina, mas que não atinge as pessoas. Devolvendo o sinal para Campo Grande, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Renata, é com você. Obrigada pelas informações, Sara. E agora a previsão do tempo para a região norte do país. Juliana Rezende tem os detalhes. Nas áreas mais ao norte do país, a combinação de calor e umidade vem favorecendo as pancadas de chuva bastante expressivas, especialmente na região norte. É por isso que a situação de umidade do solo, de água disponível, segue bastante elevada. Em pontos do interior da região nordeste, a tendência ainda é de chuva acontecendo, especialmente entre Tocantins, Maranhão e Piauí. E nas áreas mais ao norte, a situação vem sendo de chuva bastante persistente. A expectativa para esses próximos dias é de chuva bastante expressiva em grande parte da região norte, faixa norte nordestina também. O tempo segue muito fechado, com pancadas a qualquer hora do dia, e no norte da região nordeste a influência de um sistema conhecido como zona de convergência intertropical, que nesta época do ano geralmente atua no norte da região nordeste, favorece o tempo mais fechado e nada mais é do que uma faixa de nebulosidade que nesta época do ano então se aproxima de todo o norte da região nordeste. Tempo firme no interior da Bahia e as pancadas seguem ainda um pouco mais enfraquecidas, principalmente no estado do Tocantins. A partir da semana seguinte, entre os dias 22 e 26 de janeiro, a chuva perde força em toda a metade norte da região do país. Tendência de chuva até voltando a se espalhar pelo interior do Nordeste, mas ainda é uma chuva bem fraca, tanto que os acumulados agora são baixos. Os maiores acumulados na região, na metade norte brasileira, pode acontecer somente entre Amazonas e Acre, com acumulados de até 50 milímetros. No decorrer do terceiro
terceiro e último período, até o dia 31 de janeiro, chove forte ainda em toda a faixa oeste da região norte. Nas demais áreas, a chuva perde cada vez mais intensidade, as pancadas se tornam irregulares, mal distribuídas e o tempo firme até volta a predominar em pontos do interior da Bahia. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta mais destaques da nossa agenda de leilões. Nós já voltamos. De volta com nossa agenda de leilões, amanhã, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi, você acompanha o leilão virtual Gado de Corte da MS Leilões, que coloca à sua disposição animais para cria, recria e também para engorda. Quem fala desta oferta é nosso amigo Pezão. Boa noite para você, Pezão. É isso aí, Renata. Muito boa tarde a todos que estão ligados no Canal do Boi. Estamos aqui para apresentar parte dos animais que irão à venda amanhã pelo Canal do Boi a partir das 20h30 horas. Tá? O pessoal da técnica, por gentileza, pode soltar para mim o lote 3. Lote 3 são novilhas de excelente qualidade, animais muito bom, padrão racial excelente. Novilhada já de 15 para 16 meses, um gado já pesando aí 250 quilos. Esses animais estão filmados a 100 quilômetros de Camapuã, sentido Paraíso das Águas, só para o pessoal se orientar e já se preparar para efetuar a compra para amanhã. Teremos dois lotes do mesmo padrão, da mesma qualidade, da mesma procedência, 2 lotes com 34 novilhas. Agora estamos apresentando fêmeas na região de Nova Alvorada do Sul, entre Nova Alvorada do Sul e Ayanduí, a região do Ayanduí. São 110 novilhas, um gado já de sobre-ano, um gado já foi desmamado há bom tempo. Tá? Mostrando a costela, recém saímos do seca, o gado já está melhorando de estado nesse período. Então temos 110 novilhas nesse padrão aí, nessa localização. Tá? Além dessas ofertas, teremos animais filmados, tem bois filmados na região de Camapuã, teremos também bezerras, novilhas e garrotes na região do Ayanduí, na região também de Sidrolândia. Essa novilhada foi filmada agora à tarde. Está ali a 50 quilômetros de Campo Grande, na região do Ayanduí, uma novilhada de 2 anos, animais já pronto para essa estação de monta. Quem quiser protocolar, fazer um IATF, os animais já estão prontos para fazer um IATF. Um gado muito bom. Além dessa oferta, machos também nessa mesma fazenda. Temos 50 garrotes, uma garrotada muito boa, um gado já de sobre-ano, na mesma fazenda, a 12 quilômetros do Ayanduí, 62 quilômetros de Campo Grande. É isso aí, além dessa oferta, temos lá na região de Sidrolândia. Sidrolândia temos bois cruzados. Poucas ofertas de boi cruzado, uma boiada, eu tenho boi de 24 a 36 meses, que seria esse gado aí, ó. Uma boiada já para final de acabamento. Quem está precisando de boi para coxo, essa boiada, eu indico essa boiada aí que está pronta. Tá? Além desse lote, nós temos mais 3 lotes dessa mesma propriedade, totalizando 84 bois a 20 quilômetros do Capão Seco e 60 quilômetros de Sidrolândia, aproximadamente aí 70 quilômetros de Campo Grande. Pessoal que queira entrar em contato conosco para saber de maiores ofertas, é só entrar em contato no 67 999832102, falar comigo mesmo, daqui um minutinho eu estou pronto para atendê-lo. Tá certo, Pezão, muito obrigada pela participação no Mais Pecuária, bom trabalho e sucesso para você. E apesar da previsão de pressão no preço da arroba do boi gordo, o indicador CPEA apontou para 3 altas seguidas para a arroba em São Paulo nos últimos dias. Vamos voltar então com a Sara. Sara, como é que fechou então a cotação nesta quarta-feira? Nata, hoje o mercado realmente começou a sentir essa tendência, né? Como a gente vem falando ao longo da semana, várias previsões diziam que a tendência era de queda para o preço da arroba por causa de um consumo menor, que deve ser acompanhado ainda até o final desse mês, pelo menos. Então, a arroba que ainda assim vinha se sustentando, conforme o indicador CPEA aqui para São Paulo, hoje termina o dia com uma desvalorização. A queda de 0,5%, acima de 0,5%, puxa o preço da arroba por aqui para o patamar dos R$ 151,45. Com isso, no acumulado do mês, a desvalorização agora está em 1,27%. Queda também para o preço do bezerro, hoje é em Mato Grosso do Sul, conforme o mesmo indicador CPEA, que cai para R$ 1.212,80 o preço do bezerro por cabeça. A queda de hoje, quarta-feira, é de 1,39% e no acumulado do mês, com essa desvalorização de hoje, fica em 1,03%. Passamos para o mercado futuro, onde o boi gordo teve comportamento
comportamentos distintos aí o boi gordo BMF negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em janeiro, mês vigente, têm queda de 0,13%, enquanto contratos com entrega em fevereiro e março desse ano apresentam valorização. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você também, Sara. Até amanhã. Vamos conferir agora como fechou o mercado do boi gordo desta quarta-feira com a análise da Scott Consultoria. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. O que percebemos foi que a melhoria da oferta de boiadas não tem sido suficiente para pressionar de maneira efetiva o mercado, isso considerando São Paulo como referência. As programações de abate no estado atendem entre 3 a 5 dias na maioria dos casos. Programações maiores existem, o que já sinaliza a chegada da safra sem uma demanda forte, cenário típico de início de ano. Apesar da disponibilidade de gado, existe a possibilidade de retenção de animais, o que não permite movimentos mais fortes de queda nas cotações na Praça Paulista. Já em Mato Grosso do Sul, o cenário é o oposto. A boa disponibilidade de boiadas tem empurrado as escalas para o final de janeiro e tem alguns casos para o começo de fevereiro. O preço do boi gordo caiu nas 3 praças pecuárias no estado. Na região de Campo Grande, por exemplo, a referência para arroba que era de R$ 144,00 na semana passada, hoje ficou cotada em R$ 141. Esses valores são a prazo e livre de fundo rural. Para o curto prazo, é esperada uma redução das vendas no mercado atacadista com o início da segunda quinzena, em um mês, tipicamente de pressão sobre as cotações. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Então vamos às cotações do boi gordo à vista nesta quarta-feira, apuração feita pela Scott Consultoria. Lembrando que a apuração é feita para uma boiada comum, preço mínimo, começando então pela região sudeste do país, que segundo a Scott não teve alteração nesta quarta-feira. Está aí as praças São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo com preços da cotação, preço mínimo estáveis. Agora a região sul, também a apuração feita pela Scott sem alterações nesta quarta-feira. Região centro-oeste teve queda de R$ 2,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e queda de R$ 1,00 em Dourados, também no estado de Mato Grosso do Sul. Nas demais praças, preços estáveis. Região ainda centro-oeste, praça de Mato Grosso também sem mudanças. Região nordeste, agora na sua tela. Uma alteração alta de R$ 1,00 no oeste do Maranhão. Nas demais praças, sem alterações. Região norte, finalizando a apuração feita pela Scott Consultoria. Então, nesta quarta-feira, também sem mudanças no Acre, Pará, Rondônia e Tocantins. O mercado de alta genética vem crescendo no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Na busca por uma pecuária mais eficiente, criadores da raça Angus comemoram a posição de liderança no mercado brasileiro. Perto de completar 70 anos de história, a cabanha São Xavier, em Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, se destaca na criação da raça Angus. São 250 matrizes PO em reprodução. Desde 1949 que nós selecionamos a raça Angus aqui em Tupanciretã, nessas condições de clima, agroclimáticas que nós temos aqui, de oferta de forragem também. Inicialmente campos naturais, então, primeiro lugar que a região mudou muito. Era uma região que na época a gente só tinha campos naturais, que eram campos de fertilidade, campos pobres, de baixa fertilidade, onde predominava a macega, o capim-barba de bode. Então o Angus está presente aqui desde aquela época. Então ele, junto com essa evolução que nós tivemos aqui das propriedades rurais, principalmente após a introdução da soja na região, se melhorou muito a fertilidade dos campos, se melhorou a qualidade da pastagem, e o Angus, que já naquelas condições ruins de forragem tinha um bom desempenho, nessas condições melhores ele só
nos trouxe benefícios, né? Porque é uma raça que a gente conhece a qualidade de carne dele, tem precocidade, tem habilidade materna. Então nessa redução de ciclo, vamos dizer assim, onde a gente tem uma grande pressão de lavoura, de produção de grãos em integração com a pecuária, essa pressão nos pressiona também para que tenhamos rápida entrada e saída de animais, né? Então a gente não pode ficar com animais muito tempo aqui na propriedade, então esses animais têm que entrar mais cedo no seu período reprodutivo e terminar mais cedo também. Além de criador, Camilo Viana também é presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Angus. Segundo ele, a raça vem se consolidando na pecuária brasileira, garantindo crescimento de 150% nos últimos 6 anos, bem acima da média do gado de corte, que foi de 50%. A raça também é responsável por metade das 8.400.000 doses de sêmen vendidas no país em 2016 para a bovinocultura de corte. Quando se fala em qualidade de carne, o primeiro nome que vem em qualquer parte do mundo é Angus. Então é uma raça que é consagrada em termos de qualidade de carne e foi justamente através dessa qualidade de carne da raça e principalmente ao sucesso do programa da carne Angus certificado da Associação Brasileira de Angus, que hoje é um dos maiores programas de certificação de carne de qualidade do mundo. Então proporcionou essa evolução no uso de sêmen Angus, né? Principalmente aí quando se fala em cruzamento industrial que tomou conta do Brasil, né? E a melhor via desse cruzamento é via inseminação artificial, e é por isso que a raça Angus tomou aí o primeiro posto em termos de raça líder no uso de sêmen. E acredito que vai permanecer por muito tempo. O que se leva em conta na hora de escolher um touro é o índice de fertilidade do sêmen. E um animal de boa genética é capaz de produzir até 500 doses de sêmen por coleta. Não é à toa que muitos desses animais acabam ganhando uma aposentadoria de luxo. Sabe aquele ditado popular? Quem foi rei nunca perde a majestade? Pois no meio rural a gente poderia dizer que alguns touros nunca vão virar bife. Tanto os touros como os ventres, né, especiais, a gente com certeza tem um carinho especial. E a gente que vive no campo e vive disso a toda a vida, né, nasceu envolvido com isso, vai ter um carinho mais especial ainda, né? Então esses animais que conseguem nos render tantos bons frutos, principalmente quando se fala em satisfação, né, de produzir melhores animais que consigam transmitir a seus descendentes as características melhoradoras, características que a gente seleciona. E então esses animais têm que ter um carinho especial e depois de muitos frutos renderem, ter um período de descanso, uma aposentadoria na propriedade, que a gente possa olhar para eles e ter a satisfação de olhar como se fosse um quadro, assim. O zebu é uma subespécie de bovinos que apresenta cupim cheio de reservas nutritivas. Originário da Índia, o gado foi objeto de diversos cruzamentos em dezenas de países, devido à sua natural fácil adaptação e também resistência. O repórter Vinícius Souza esteve na fazenda Santo Antônio da Conquista, conversando com especialistas sobre características da raça e também sobre o mercado de exportação para o animal. Dentre as raças de corte do zebu, podemos citar o Sindhi, Nelore padrão, Nelore mocho, Brahman, Indo-Brasil e o Tabapuã. O zebu constitui atualmente mais de 80% dos animais criados no Brasil, sendo um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Fundamentalmente, as raças zebuínas, as características principais são rusticidade e produtividade. Isso significa que os machos têm libido acentuada, as fêmeas são férteis, com alta capacidade de concepção.
Entre as raças de corte do zebu, a que tem predominância no Brasil é o Nelore, cerca de 80% do rebanho brasileiro. Dentro dessa raça existem vários programas de melhoramento genético, como por exemplo o PMGZ, Programa de Melhoramento Genético do Zebuíno, que é desenvolvido pela ABCZ. Esse programa é dividido em 3 etapas zootécnicas: controle de desenvolvimento ponderal, prova de ganho de peso e o controle leiteiro. A coleta desses dados de pesagem e outras mensurações, como perímetro escotal, por exemplo, são enviadas para um banco de dados da ABCZ, que gerencia o PMGZ, e esses dados estatísticos são avaliados, e com a avaliação desses dados são feitos os índices, quer dizer, o ASDEPs, a diferença esperada na progênie, o que seria a capacidade dos animais avaliados de transmitir para a descendência as características auferidas nessas mensurações. Outro fator importante está ligado à fertilidade e produtividade. Por esse motivo, o produtor que procura um rebanho fértil deve analisar características dentro do sumário de avaliação para potencializar o rebanho. São critérios importantíssimos para a seleção de um rebanho. Quando você procura otimizar esses conceitos de fertilidade, que traz por consequência produtividade, você tem que analisar idade ao primeiro parto nas fêmeas, tempo de gestação, peso do bezerro, desmame, capacidade de aleitamento dessa fêmea, o score corporal da fêmea na concepção e no desmame do bezerro, e também fatores correlacionados necessariamente, quando eu digo score corporal, a condição física em que ela desmama para poder reconceber. O pecuarista que trabalha com cria também deve ficar atento às características do sumário de avaliação para produzir um bezerro de qualidade. Os programas de avaliação genética, de acordo com os dados estatísticos baseados num cenário de rebanho, podem permitir ao criador utilizar dentro do rebanho dele o que falta ou o que ele precisa naquela conjuntura no cenário do rebanho dele. Dessa maneira, o zebu demonstra suas qualidades e atuação no mercado internacional. O Brasil tem todas as condições de competir e de liderar o mercado mundial de carne bovina, como já lidera hoje. O Brasil é o maior exportador de carne bovina. Vinícius Souza para o SBA. Mas Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Fica agora com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Até amanhã.